Oi, pessoal, só tô aguardando a Eveline entrar. Assim que a professora Eveline entrar, nós já iniciaremos. Boa noite a todos. Professora Eveline entrar. Eveline. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós só estamos aguardando a professora Eveline entrar. Isso, agora ela já entrou. Vamos começar a nossa live. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Olá, Eveline. Olá! Boa noite a todos, bem-vindos. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Aqueles de vocês que tiverem vontade de fazer alguma pergunta, vocês podem fazer no decorrer da live. Caso a gente não dê conta de responder alguma pergunta enquanto a live está acontecendo, deixa seu e-mail no direct que a gente vai fazer questão de responder depois, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Gente, é interessante que vocês coloquem as perguntas. Nós temos todo um apoio técnico que está nos ajudando nessa parte das perguntas, na questão do tempo, porque nós sabemos aí que em uma hora específica de live pelo Instagram, ele já cai automático, né? Então, vamos tentar ficar dentro do tempo possível. Vamos só aguentar mais um minutinho. Para todos vocês que estão entrando, aquele que ficar até o final da live, nós teremos surpresas aí para falar para vocês. Então, aguentem firme e fortes até o final da live, que vai ser bem legal, tá, gente? Nós vamos dar todas as etapas do início até o finalzinho e depois nós temos uma novidade para vocês no final da live. Isso. Já podemos, eu acho que convidá-los para um outro evento que vai acontecer, né? É. Essa surpresa, vamos segurar, vamos segurar. Depois do final a gente conta. Ai, com muita satisfação que muitos colegas estão entrando e participando. A Lu Molinari acabou de entrar. Eu fico muito feliz quando eu vejo muitos alunos, né, ex-alunos, novos profissionais da área da arquitetura. É com muita satisfação, eu acredito, para mim e para a Cassi, de ver essas pessoas estarem aqui participando nessa troca de conhecimento. É verdade, esse tema é um tema muito relevante que causa muitas dúvidas para uma série de profissionais que estão iniciando no finalzinho do curso de arquitetura e até mesmo profissionais que às vezes já estão trabalhando há um bom tempo, mas trabalham numa parte técnica e nunca deram entrada na prefeitura e com um processo completo de licenciamento e ficam super cheios de dúvidas. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? O que eu tenho que fazer para poder fazer esse licenciamento de uma forma bacana, sem faltar nada, sem dar problema, sem atrasar a aprovação do projeto, né, para o meu cliente, enfim. Uma série de situações que os profissionais enfrentam quando vão licenciar sua primeira obra, né? Com certeza. Um grande amigo, um grande colega aí de vocês, principalmente na área da arquitetura, o Liberato, que eu tenho certeza que vai nos apoiar muito em qualquer pergunta técnica, ou legislação, decreto, né? Eu acredito que vai nos ajudar bastante nessa área. Olha, boa noite para o Clênis, para a Daniele, que estão chegando agora. Acho que nós já podemos começar. O que você acha, Eveline? Já, acredito que sim. Pessoal, tá. Grande parte já entendeu. É verdade. Gente, bom, como
tem pessoas que não são todas as pessoas que nós conhecemos aqui na live. Eu estou então me apresentando para vocês. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Cassiane Moreto. Eu sou arquiteta e urbanista no município de Porto Velho, Rondônia. Lecionei por muito tempo e agora eu estou com um projeto num canal do YouTube chamado Descomplica Arquitetura, para auxiliar geral, tanto os estudantes de arquitetura, como os interessados em arquitetura e também todos os profissionais de arquitetura, certo? Então, aqueles de vocês que quiserem conhecer o trabalho Descomplica Arquitetura. Hoje eu estou com a professora Eveline, que vai se apresentar para vocês. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou Eveline Galvão, engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Lecionei também por alguns anos aqui na instituição em Porto Velho, juntamente com a professora Cassiane. Então, fomos colegas de curso e também colegas de mestrado, né, onde trouxe mais essa proximidade nossa. E através de todas essas conversas e muitos debates sobre a área, tanto da arquitetura como da área da engenharia, principalmente essa questão de licenciamento de obras, nos surgiu essa oportunidade de trazer um diferencial para vocês, principalmente para quem é novo na área, né? Eu sou muito específica mais na área de licenciamento ambiental, de empreendimentos nessa área de relevância e também na parte de segurança do trabalho, com projetos de prevenção de combate a incêndio na parte dos bombeiros. Pois é, gente, a professora Eveline foi assim, cirúrgica, né? Eu não vou ficar falando esse montão de coisa que eu não consigo falar, não é muita coisa, gente. Bom, eu queria uma força de vocês. Digam pra gente se nós estamos com um som bacana, com a luz bacana, com tudo direitinho, porque olha, eu falei assim de não falar tudo, porque é muita coisa mesmo, tá, gente? São anos, já são 11 anos, né, dando aula e fazendo tanta coisa, né, Eveline? Muito. No meu É caso, demais. 6 anos, então eu me considero nova. Isso. Então, essa área de licenciamento, eu estava até comentando, muita gente não sabe do meu trabalho como profissional de arquitetura. A maior parte de vocês me conhecem como professora mesmo, né? E o fato é que eu trabalho muito, eu sou arquiteta técnica e a minha especialidade é edificações comerciais. Então, eu tenho residências, mas tem edificações comerciais. E essa parte de licenciamento é o que eu mais fazia. Então, é uma coisa assim, eu acompanhava, eu orientava, e então é uma coisa assim que eu noto que realmente vale a pena nós falarmos, tá? Vou começar então o nosso assunto falando o seguinte para vocês. Se você não é do município de Porto Velho, pessoal, fica atento nesse detalhe. A legislação para o licenciamento, ela é... O que foi, gente? Eu vim para cá, ah, tá. Desculpa, gente, mas aí é uma live, então é ao vivo e eu vou fazer alguns comentários aqui dos bastidores, tá? Bem, seguinte, se você não é do município de Porto Velho, o primeiro aspecto a você ficar atento é a legislação do seu município, ok? Porque existem especificidades. O licenciamento é basicamente igual em todo o território nacional, porque existe aí uma regra a ser seguida e existem normativas nacionais que são seguidas, mas cada município fica responsável por redigir o seu código de obras, as suas, enfim. E aí você verifica no seu município as especificidades para o seu município, ok? Lembrando, Então, assim, Cassi, que você comentou sobre o licenciamento. Então, o licenciamento, ele tem leis, né? A lei base e a lei federal 6.938, de 1981. E aí nós temos algumas leis específicas que puxam mais para a parte do licenciamento ambiental com a parte de obras, que é o CONAMA 01 de 1986 e também o CONAMA 237 de 1997, que vai detalhar um pouco mais sobre essas etapas, que nós falaremos um pouco mais à frente, mas em base, essa é a legislação do licenciamento. Pois é.
E aí fica aquela dúvida, né? Mas e o que é o licenciamento, né? Então, é um ato administrativo do município que controla ali a licença para o início e término da sua obra. Pode ser também uma análise técnica do município que vai estar verificando todos os parâmetros normativos, se o seu projeto, né, o projeto completo, ele atende às necessidades e às normativas municipais. Está de acordo com todas as leis, enfim, né? Então, o que é que você precisa licenciar? Vocês vão precisar licenciar todo e qualquer tipo de construções, reforma e ampliação, demolição. Isso é uma coisa muito importante, tá? Muitos profissionais acabam esquecendo de que existe um cadastro único municipal. Esse cadastro único municipal, ele determina a área da edificação e essa área da edificação vai gerar as taxas, os impostos que são cobrados referentes àquela edificação. No caso, o IPTU. E aí, se você deixa de atentar à demolição e acaba demolindo sem pedir autorização ou licença para essa demolição, você vai ter problemas com a sua obra. Então, não esqueçam de fazer o licenciamento também em caso de demolição. Ai, Cássia, mas eu vou demolir e vou construir no mesmo lugar. Não importa. Se o fiscal passar na tua obra, isso pode te trazer bastante problema, tá bom? Fica atento a isso. Lembrando nessa parte, como a Cássia frisou sobre a demolição, é muito importante nós levarmos em consideração todos os projetos técnicos de cada etapa, de cada órgão, colocado como exigência no licenciamento de uma forma geral. E nesse caso da demolição, nós temos um projeto técnico que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. Então, ele tanto é um plano para quando você vai construir, como também ele se enquadra num plano de demolição. Então, no caso, você só faz essa adequação dessa peça técnica, encaminhando todas as informações necessárias para os órgãos e todos os sistemas específicos dentro desse plano de gerenciamento, tanto para demolição como para construção. É isso mesmo. Outra situação que implica numa série de regras e você não pode deixar jamais de fazer o licenciamento são as regularizações de obra. Elas realmente são bem específicas e a gente precisa de levantar uma documentação para poder fazer o licenciamento das obras e também, no final de cada obra, o processo para pegar o habite-se, né? E daí, seguindo aqui, gente, por que o licenciamento deve ser feito? Então, primeiramente, para verificar mesmo se sua construção ela está atendendo aos critérios técnicos e normativos do município. Ela também tem a função de arrecadar, tá? Então, ela arrecada taxas e impostos para o município, que isso também é papel do município, arrecadar, ok? Manter o cadastro único atualizado, ou seja, se alguém tem uma metragem quadrada e aumentou com uma reforma, o município já fica sabendo dessa sua ampliação, já calcula o IPTU de maneira correta. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, se eu estiver falando rápido demais, podem ir fazendo aí, tá? Qual é a pergunta, produção? Temos a pergunta da Riana. Essa licença eu peço antes de fazer o contrato do projeto? Então, a licença deve ser feita depois do contrato do processo. A Rihanna fez a pergunta. Então, você vai fazer um contrato com o seu cliente vai ter você como profissional, e aí você vai fazer todo o processo de licenciamento para o seu cliente, ok? Nunca vocês vão fazer um processo de licenciamento ou dar entrada na prefeitura sem antes ter um contrato e estar recebendo para isso, ok, gente? Ok, vamos dar continuar. Alguém tem mais alguma pergunta ou posso continuar?
Vamos continuar então. Ah, tem reflexos positivos nesse licenciamento? São vários os reflexos positivos, tá? O seu cliente, a partir do momento que você faz o licenciamento, ele consegue o habite direitinho, ele consegue fazer o registro do imóvel no cartório. Isso possibilita ao seu cliente solicitar financiamentos ou fazer o financiamento da própria obra que você está fazendo neste momento o projeto, você vai conseguir então fazer a solicitação para o teu cliente, na verdade, né? A solicitação para um financiamento. Facilidades na hora de você vender aquele imóvel, vai surgir lá, por exemplo, uma pessoa querendo comprar e que essa pessoa precise de financiamento também para comprar o imóvel. Assim fica mais fácil de vender o imóvel. E a regularidade desse imóvel, gente, ela promove soluções assim para a vida das pessoas. Às vezes, num processo super difícil como de litígio, inventários, enfim, sempre que o imóvel estiver regular, isso facilita demais a vida do teu cliente, tá? Lembrando E que nós temos um dado muito interessante aqui em Porto Velho, né, nessa questão de regularização de obras, que nós sabemos que praticamente 80% das obras são irregulares, né? E isso dificulta muito a questão tanto do licenciamento como de toda essa regularidade desse imóvel para um possível empreendimento ficar licenciado de forma correta no município. Nós sabemos que tem diversas situações e aí, nesse caso, nós precisamos do quê? De um profissional adequado para levantar todas essas características e todos os problemas possíveis para que esse licenciamento seja adequado e, no final, você tenha tanto a licença ambiental como a licença de obras. é isso aí. E aí tem também, pessoal, as implicações, né? Muita gente, e até mesmo os clientes, eles podem pressionar você a não fazer o licenciamento e tal. E você, enquanto profissional, tem que saber direcionar o seu cliente de forma que ele compreenda a relevância de se fazer o licenciamento. E quais são também as implicações, os problemas que ele pode vir a ter se ele não fizer esse licenciamento adequadamente. Então, olha só, podem surgir multas na obra, paralisação da obra, embargo, impossibilidade de liberação do seu habite. E se a edificação estiver dos critérios técnicos de inovação, ela não consegue de forma alguma o habite-se. Tem situações em que se o proprietário do imóvel quiser realmente um habite-se da obra, ele vai ter que quebrar o que está fora dos padrões, por exemplo, excedeu a taxa de ocupação, excedeu o coeficiente de aproveitamento, tem a invasão da tua edificação na via pública. Tudo isso vai trazer uma implicação séria, de modo que você talvez não consiga o habite-se. Tem que mexer na edificação para você conseguir o habite-se. E aí também temos a questão ética, né? Nós, enquanto profissionais, nós não podemos, de forma nenhuma, partir para uma negociação quando se trata do que é legal. Se é uma obrigatoriedade promover o licenciamento, você precisa deixar isso claro para o seu cliente. Não tem jeitinho, não tem ajuste, não tem negociação. Isso é obrigatório. Nós, enquanto profissionais, nós podemos aí ser julgados, nós respondemos. Por isso a gente assina a ART, né? A RRT ou ART para o caso dos engenheiros, porque nós somos responsáveis técnicos pelas obras. Então, uma vez que você está fazendo uma obra, você também pode ser punido, tanto na esfera
civil como na esfera criminal, se você cometeu algum erro. E o fato de o teu cliente não fazer um licenciamento pode te trazer problemas éticos. O cliente pode falar assim para você, olha, você não me orientou que eu tinha que entrar. E eu também não tive uma orientação correta sobre as regras. Olha só, eu na hora de construir acabei construindo a mais. E você perde o cliente, esse cliente vai falar mal de você. Então, são questões éticas, de moral mesmo, profissional, tá? Sim, e colocando como relevância que os profissionais contratados, eles têm que estar em um nível atual dentro do seu conselho. Tanto do CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como do CREA, que é o Conselho Regional das Engenharias e Agronomia. E esses profissionais, eles têm que estar habilitados dentro do seu conselho, porque algumas vezes, o que acontece? O cliente não tem um conhecimento se esse profissional ele está ligado ao conselho ou não. Tem alguns profissionais que, assim, entram de uma forma irregular ou acabam pegando um serviço e passando para um outro profissional. Problemas futuros, vai ter muitos problemas futuros em relação à documentação ou o trâmite dessa documentação ao longo do processo. É isso mesmo. Pessoal, tem muitos de vocês comentando a respeito do Vibra do celular, mas a gente não está conseguindo tirar no meio da live. Eu saio da live para conseguir tirar, então, infelizmente, eu vou ter que manter, tá? E agora nós vamos para o aspecto mais importante aí, que é falar para vocês as etapas para o licenciamento, então, né? Diga aí qual é a pergunta. São irregulares por não contratarem um profissional ou por o profissional não chegar a fazer o licenciamento. Não, não, não. Não existe essa irregularidade na não contratação de um profissional. Quem fez a pergunta? Foi Maísa. Maísa, deixa eu te explicar. O profissional, ele tem que se impor e ser contratado antes de um licenciamento. O cliente em si, se o cliente quiser, ele pode fazer o licenciamento. Eu sempre aconselho aos meus clientes que eles façam o licenciamento acompanhados de um profissional. Nem sempre eu que licencio as obras que eu faço. Existem outros profissionais que licenciam também as obras. Então, você pode deixar o teu cliente cuidar dessa parte. Mas neste momento podem surgir inúmeras dúvidas e o seu cliente ficar incomodado com sua ausência enquanto profissional. Então, não há uma irregularidade no fato dele não te contratar para fazer o licenciamento, por exemplo. Ele mesmo pode fazer sem preocupação. Mas há irregularidade dele não entrar com o processo de licenciamento e executar às escuras, entenderam? Isso pode acontecer, todos aqueles problemas que eu citei no começo da live, de chegarem os fiscais, darem multa, além do que é extremamente inadequado, tá? Espero ter respondido a pergunta. Qual que é a outra pergunta? Deixa eu ver aqui, temos mais perguntas, tá, gente? Aí, eu acho que pelo tempo é mais prático a gente já entrar na temática específica, porque senão o nosso tempo não vai dar, né? Porque já passou praticamente 20 minutos. O que é interessante nessa questão do licenciamento, por exemplo, no caso do licenciamento ambiental, você precisa de um profissional específico na área, tanto nas áreas das engenharias, como na arquitetura ou outras áreas diversas que estão descritas nos decretos do município de profissionais que podem entrar para fazer o licenciamento. Porque o que acontece? O cliente ele pode dar entrada no requerimento, na documentação, na parte inicial do processo de licenciamento. Porém, quando ele chegar nas atividades técnicas, nos projetos específicos, ele vai precisar contratar um profissional
para realizar as peças técnicas, que são as exigências de cada órgão, né? Numa forma geral, nós vamos listar Cada eles profissional, aqui. né, Eveline? Isso, e aí cada profissional na sua área. Isso que é interessante, é multidisciplinar. Você precisa de diversos profissionais, não somente um profissional. Isso. E no decorrer do licenciamento também surgem inúmeras situações, questionamentos, elaboração de relatórios, laudos que cada órgão vai solicitando. E aí, se o cliente não tem o amparo de um profissional, ele se vê numa situação bastante complicada. E é por isso que é tão importante você que é profissional já colocar todas essas questões e apresentar para ele todas essas necessidades antes mesmo de você assinar o contrato, por exemplo. É pelo menos o que eu faço e eu recomendo aos meus alunos ou até mesmo a quem vier perguntar, eu recomendo que façam adicionem essa questão do licenciamento ao orçamento que você vai cobrar do teu cliente aí, tá? Ah, e Ana, pessoal das perguntas, eu vou anotar as perguntas de vocês e nós vamos tentar responder no final da live. Talvez fique um pouquinho fora de contexto, mas eu ajusto. E para quem tiver mais dúvidas, caso surjam dúvidas até o final da live, não dê tempo da gente responder, manda um direct para a gente com seu e-mail, com sua pergunta, que a gente vai fazer questão de responder, tá? Fica muito mais prático, porque esse tema de licenciamento ele é um tema muito amplo e gera muita coisa para falar, gente. Vocês não têm noção, tem bastante coisa. Profissionais. Cada processo é diferencial, cada cliente vai trazer relevâncias diferentes e é muita pergunta, realmente. A gente agradece muito, inclusive, a participação de vocês, as perguntas. Eu vou fazer questão de responder. A gente vai fazer, né, Eveline? Com certeza. Vamos entrar nas etapas, senão daqui a pouco não dá tempo. Isso mesmo. Então, bora para as etapas técnicas do licenciamento, né? O primeiro passo é você ir até a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo, conhecida por SEMUR, para que você possa, então, fazer todo o processo. Só que tem um detalhe e uma especificidade do nosso município que eu já quero deixar todos vocês a par disso. Apesar de que a SEMUR é a principal secretaria, é lá que nós vamos licenciar a nossa obra. Quando você chega até a SEMUR para fazer o licenciamento de obra, você vai ver que eles solicitam alguns outros documentos de outras secretarias, como Centran, SEMA, às vezes dependendo da situação, do caso, Corpo de Bombeiros e assim por diante. Mas aqui, no caso da SEMUR, quando nós formos fazer lá o nosso licenciamento, você vai precisar preencher um requerimento. Esse requerimento, ele é bastante importante que vocês tenham conhecimento dele, porque existem informações que é importante você ter antes mesmo de você chegar a dar entrada na prefeitura. Por exemplo, existe aqui a inscrição do cadastro do imóvel. Essa inscrição do cadastro do imóvel, ela consta lá no IPTU. E muitas vezes a gente não pede para o nosso cliente o IPTU. Então é importante vocês anotarem isso, peçam o IPTU do seu cliente, porque vocês vão precisar da inscrição cadastral para poder também dar entrada, tá? Então, nós temos o requerimento, a certidão negativa de débitos, que é preciso ter. No caso, eles solicitam do imóvel somente a certidão negativa de débitos para o IPTU. O comprovante de propriedade, que pode ser uma certidão de inteiro teor e entre outros documentos, tá? E agora, pessoal, a gente vai passar para a SEMA, né? E a Eveline vai falar um pouquinho sobre a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, para vocês. Isso, porque essa parte do inteiro teor realmente, como diz, é o primeiro enrosco, é a questão do imóvel da propriedade. Muitas das vezes, como nós comentamos, o cliente não tem a verbação do lote, ou o empreendimento, o lote era de uma outra pessoa da família que acabou falecendo, e aí não consegue fazer essa documentação inicial
para conseguir o inteiro teor do município. Então, o que é interessante no nosso município de Porto Velho é que hoje nós já temos um documento como se fosse um termo de declaração de posse, que a prefeitura começa a aceitar isso para organizar toda a documentação relacionada ao imóvel no município, para quem ainda não conseguiu dar entrada no inteiro teor, já é um documento inicial. Bom, vou falar da SEMA, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é onde tem toda a parte da integração com o licenciamento de obras, é a questão do licenciamento ambiental. Porque o que acontece? Antes do cliente dar entrada em todo o projeto e a documentação, é necessário as licenças ambientais. A licença prévia, depois a licença de instalação e depois a licença de operação. Então, o que é o interessante nessa parte da SEMA e o que vai trazer de relevante? As licenças e também a certidão de viabilidade ambiental ou a certidão de viabilidade da localização. Bom, a licença prévia, né, que é chamada de LAP, licença ambiental prévia, é a primeira licença, onde ela vai conter as condicionantes básicas de apresentação desse empreendimento para que ele possa ser instalado naquele local, dentro da legislação da 097, né, de 99, de uso e ocupação do solo. Então, a relevância inicial é aprovar a localização e a concepção desse empreendimento ou da atividade que vai ser exercida. Porque o que acontece no nosso município? Muitas das vezes, o cliente, ele já abriu a empresa, ele já fez o empreendimento e aí ele quer entrar com licenciamento. Na verdade, essa parte é a primeira que deve ser realizada. Antes dele começar o empreendimento, ele tem que fazer uma consulta se aquele KNAI, aquela atividade, pode ser licenciada no local aonde ele quer colocar seu empreendimento. Então, a primeira parte de tudo, que muitas das vezes o cliente não tem conhecimento e às vezes o profissional também não se atenta a isso, é levantar se aquele empreendimento pode ser localizado naquele local, naquela zona do município, aquela atividade pode ser específica. Quer ver um exemplo? Vamos supor que seja uma indústria. Uma indústria, ela tem que ficar específica na zona industrial do município, ou numa área maior de afastamento, ou estabelecida dentro dos decretos específicos, dentro de uso e ocupação do solo. Ela não pode ser instalada no centro da cidade, no meio do bairro, porque ela tem diversas condicionantes ambientais e relacionadas aos outros órgãos que vão trazer essa relevância da aceitação dessa licença. Senão, esse empreendimento não vai conseguir ser licenciado, certo? Então, a licença ambiental, ela vai fazer o quê? Ela vai aprovar a localização desse empreendimento ou dessa atividade que vai ser exercida. Dentro disso, você vai precisar da certidão de viabilidade que está relacionado à anuência de uso e ocupação do solo, que é emitida pela CEMUR. Hoje nós temos a facilidade da CEMUR fazer essa emissão desse documento online em 24 horas, né? Então, assim, dependendo do tipo do projeto, você consegue entrar pelo sistema SIGFácil e fazer essa viabilidade. Outros empreendimentos com mais condicionantes ou atividades mais distintas, é obrigatório você entrar com um processo físico lá na CEMUR. A segunda licença é a licença de instalação, licença ambiental de instalação, conhecida como LAI, que ela tem a consequência das condicionantes iniciais e ela vai autorizar a instalação desse empreendimento. Ou seja, eu primeiro levanto todas as condicionantes prévias, toda a documentação de projeto, dou entrada na prefeitura e no órgão ambiental, pedindo a licença prévia para a viabilização da localização desse empreendimento. Quando eu tenho a licença prévia em mãos, eu vou pedir a licença de instalação, que aí eu vou começar as obras, levantar toda a parte da engenharia de uma forma geral, a instalação realmente do empreendimento. E aí, depois disso, eu peço a licença de operação, que é a última das licenças, que aí, nesse caso, ela vai realmente autorizar a operação daquela empresa ou daquela atividade específica naquele local. Certo? Alguma dúvida? Pergunta. Amiga, eu vou comentar a pergunta da Daniele, que é pertinente. Então, Dani, a viabilidade do uso do solo
ela é, sim, de responsabilidade ali da 097, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, você tendo acesso à Lei de Uso e Ocupação do Solo, você vai ter essas informações. Mas, sim, é lá na CEMUR que você pega o licenciamento, que a professora Eveline falou agora mesmo, para você saber ter essa liberação por escrito, porque existem obras que são tão específicas que não constam nem na lei de uso e ocupação. E aí você tem que fazer essa análise e essa solicitação diretamente para a CEMUR, porque eles vão fazer essa análise e vão te responder com um documento mesmo que te dá amparo legal para tudo que você precisar fazer lá. A Então, Daniela, se não me engano, colocou também mais uma pergunta relacionada, e também o Eli Teodoro, né, da arquitetura, perguntou se é interessante deixar expresso no contrato que esse procedimento cabe ao proprietário. Bom, nesse caso em específico, o que vale? O profissional ele tem que orientar o proprietário de quais são as etapas adequadas de todo o processo de licenciamento de obras, que ele vai ter a relevância de obrigatoriedade pela legislação federal de necessitar da licença ambiental. Então, o que acontece? Muitas das vezes o profissional arquiteto ou o engenheiro, ele não lida com a parte ambiental. E ele deixa em aberto para o proprietário encontrar um outro profissional ou procurar uma outra empresa específica que vá trabalhar com essa parte ambiental. Mas a função do profissional é informar o seu cliente que ele tem essa obrigatoriedade de contratar um profissional para realizar o licenciamento. E a responsabilidade acaba sendo dele. Ou em conjunto com o profissional que está realizando o licenciamento, porque senão o seu licenciamento vai ser parado. Porque se você não tiver a licença da SEMA, o seu licenciamento não tem prosseguimento nos outros órgãos. É bastante importante que vocês sempre, todas as vezes que vocês forem fazer um novo licenciamento, cheguem novamente à prefeitura, verifiquem no site da prefeitura para saber se existem novas normas, novas leis, porque há sempre uma atualização. A Graciele Maier, ela é responsável por a avaliação e ela está acompanhando a live. Graça, um beijo, tá? E ela está comentando aqui, ó, que esses usos podem ser encontrados na 643 de 2016, tá? Para dar uma força para vocês. Isso, tem lá no site da CEMUR, tem no site do CEPOG, tem diversos... A prefeitura está atualizando bastante essa parte de decretos e de legislações, né? Aos poucos, mas isso está sendo muito evidenciado, e aqui a gente tem que também deixar os parabéns para os profissionais que estão fazendo isso. Isso, e a gente vai procurar sempre a última legislação, né? Aquela com data mais atual. Olha só, eu vou aproveitar aqui e vou esclarecer a dúvida da Ina, tá? Ela pergunta, Iana, ela pergunta assim, ó. O meu cliente precisa fazer um desmembramento do terreno, pois vai construir duas casas. Então, ele tem um terreno muito grande. Isso aqui é uma história, gente, gravíssima. Aconteceu comigo. Eu tive um empreendimento na cidade em que o meu cliente tinha ideia de 3 terrenos e meio para fazer a construção. Só que simplesmente ele chegou comigo para fazer o projeto e para fazer o licenciamento com 3 terrenos e meio separados. E acontece que o remembramento e o desmembramento de terrenos é um outro processo, é um processo demorado, envolve uma série de situações. E é muito importante vocês deixarem, sim, o seu cliente ciente do prazo que pode aumentar e muito. No meu caso, foram 8 meses para conseguir o remembramento. Ou seja, se você tem uma edificação e ela não cabe no seu terreno, você precisa de mais terrenos. Então, no caso do meu cliente, foi 3 terrenos e meio. Nós precisamos fazer 2 processos. Um processo de remembramento de 3 terrenos e meio e um processo de desmembramento do último terreno que foi particionado ao meio. Então, e depois ainda tive que ligar esse terreno.
que estava metade com outro terreno, porque também existe uma regra de área mínima para o terreno no município. Então, isso sim é uma gravidade. Obrigada pela pergunta, porque era uma coisa relevante para ser falada na questão. Muito, 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 muito importante. Agora nós vamos para... Fala, Outro tema que eu vou levantar aqui rapidinho, que faz parte da questão da SEMA, é o que muitos profissionais perguntam em relação à questão de poda e erradicação, né? Supressão de árvores. Então, dentro disso, nós temos uma portaria, que é a portaria 34 do gabinete da SEMA, que ela estabelece, pode colocar lá a portaria de poda da SEMA, que vai abrir toda a documentação necessária para montar um processo de poda ou de supressão dessas árvores, dependendo do que for necessário no empreendimento. Em média, né, isso é feito toda uma avaliação de qual que é a quantidade de árvores, que tipo ou espécie de árvores que existe nesse terreno. Então, tem toda uma tabela para ser adequada de quanto vai se pagar, né, em relação a isso, e a quantidade mínima de árvores para serem replantadas. Inicialmente, a quantidade mínima são 6 árvores para cada árvore retirada, dependendo da espécie. Como um exemplo, uma castanheira. Então, você tem um mínimo de 10 árvores, de 10 a 15 árvores para serem replantadas. Se você retirar uma castanheira de um terreno, por um exemplo, de condomínio ou de obras de grande porte, você precisa entrar com essa questão de reposição dessas árvores na parte de poda, né? E isso é muito importante na questão da SEMA. Então, tem que abrir um processo para verificação, o fiscal vai lá em loco, vai fazer um relatório fotográfico e vai identificar qual que é a quantidade de árvores e o tipo de espécie que vai ter que ser plantada. É isso mesmo. Tem situações em que o profissional não imagina que, eu vou fazer uma obra num terreno, tem uma árvore, eu posso tirar. Não pode. Você precisa pedir a licença para você tirar a árvore, tem que identificar qual é o tipo da árvore, tudo isso aí. Tem um processo que você tem da entrada, como a professora Evelina explicou muito bem. Gente, esse negócio de licenciamento não é brinquedo, tá? Então, se vocês quiserem anotar, pode anotar e depois pode entrar em contato com a gente, manda lá o direct com o e-mail, a gente retorna, porque realmente podem surgir muitas dúvidas. Aí, então, para a gente fazer o licenciamento lá na CEMUR, professora Eveline, tem alguma coisa para falar mais a respeito do detalhe da SEMA? Acredito que não, porque nós temos muitas etapas ainda também, senão a nossa live, né, não vai dar tempo de responder todas as etapas. Acho que é bom a gente ir seguindo. É isso mesmo. Então, para a gente dar entrada lá na CEMUR, nós precisamos de alguns documentos de outras secretarias. Então, a CENTRAN é um órgão que nós precisamos, então, de pelo menos um parecer favorável ou aprovação do projeto para dar entrada lá no seu licenciamento. Nós precisamos também de fazer essa solicitação em caso de edificações acima de 750 metros quadrados, de aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros. E aí é outro aspecto que a professora Eveline vai comentar para a gente sobre essa questão do licenciamento com o Corpo de Bombeiros, né? Porque existem duas situações. Uma situação em que você simplesmente vai tirar uma licença de funcionamento e outra em que você precisa passar por um processo de aprovação de projeto, literalmente, tá? Isso, nessa parte do Corpo de Bombeiros, é muito interessante verificar no próprio site dos bombeiros, né? Você vai dar, o profissional ou até o proprietário pode dar entrada nessa documentação inicial, verificando se esse procedimento vai ser chamado simplificado, que é o AVCIP, o Auto de Vistoria contra Incêndio e Pânico, e a gente conhece mais como o licenciamento simplificado, que ele vai ter alguns critérios específicos dentro de um questionário que é respondido para verificar se você se enquadra nesse licenciamento simplificado, dependendo da atividade e do porte do empreendimento. No caso do PPCIP, como é chamado, o Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico, ele já especifica relacionados a projetos com áreas maiores que 750 metros quadrados
e algumas atividades mais específicas ou usos específicos, né? Comércio de combustíveis, comércios de GLP e derivados. Então, assim, empresas de um porte maior que passe de 750 metros quadrados já é obrigado pela legislação a entrar com um projeto. Esse projeto vai ter todas as suas especificidades e também as chamadas ITs, que são as instruções técnicas, aonde vai ser levantado toda a parte de projeto de rotas de fuga, a quantidade de extintores, placas de sinalização, se será necessário dentro desse cálculo colocar uma quantidade de hidrantes, se vai precisar de algum outro sistema específico, detector de fumaça. Então, assim, é muito específico para cada atividade e também para cada tipo de projeto de empreendimento no geral. Então, para esse caso dos bombeiros, é necessário que tenha um engenheiro de segurança do trabalho ou um profissional dentro da área da engenharia que tenha uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, porque senão também não é aceito essa documentação e esse cadastro do profissional. Isso que a gente tem que começar a levar em conta, que temos muitos profissionais no mercado, porém alguns querem entrar em algumas áreas que muitas das vezes não tem uma especificidade de aplicação daquela área, certo? Então, é interessante fazer parcerias, né? Hoje nós estamos tratando sobre essa questão de parcerias em diversos profissionais. Se você é formado em uma área específica e não pode atuar naquela outra área, chame um outro profissional como parceiro, integre essa parceria para vocês trabalharem juntos e levar todo esse procedimento adiante. Ah, sim. Hoje em dia, profissional esperto é aquele profissional antenado na qualidade dos outros profissionais, buscando sempre parcerias, porque nós não damos conta de fazer tudo sozinhos, tá, gente? Pessoal, eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito do que estão falando para a gente aqui. A Graça também participou e ela está participando, está comentando para a gente, dando uma força na live. E ela está falando a respeito do desmembramento, que também vale salientar que tem as medidas mínimas de área de testada e a área mínima para o terreno, que é no mínimo de 300 metros quadrados. Obrigada mais uma vez, tá, Grace? E a Daniele Tavernardi, que ela pergunta se a gente pode falar sobre o licenciamento para os loteamentos. Então, pessoal, já vou entrar aqui num aspecto que a gente já está chegando aí quase ao final da nossa live e eu vou relatar, posso falar surpresa, Eveline? Com certeza. É a parte mais importante, acredito que é essa que eles vão querer. A surpresa para vocês é a seguinte: como nós já sabíamos, eu e a Eveline já sabíamos que o assunto é muito extenso e também é muito relevante, muito interessante para muitos de nós aí profissionais, nós vamos fazer uma segunda live já na quinta-feira, para ninguém perder o feeling, esclarecendo todas as peças técnicas. Então, agora a gente está falando das etapas, por onde a gente tem que passar, e daí em seguida, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live explicando para vocês as peças técnicas, quais documentos eu precisarei item por item. Então, para dar aquela força e amarrar todas as informações e não ficar uma live vaga para vocês, essa era a grande surpresa. Então, eu já vou avisar para Dani. Dani, a tua pergunta pode ser respondida, eu vou responder na próxima live, tá? Já estava marcada para ser falada mesmo. No momento, são temas muito amplos e muito complexos. Ainda mais, nós estamos vendo aqui pelo direct, que tem muita pergunta relevante a essa área, principalmente da CEMUR. E, assim, profissionais que estão trabalhando no momento estão levantando diversas questões que realmente é uma questão muito ampla. E, muitas das vezes, o profissional não tem um conhecimento tão específico para aquela atividade fim. E, por um outro lado, nós temos também excelentes profissionais na área técnica dos órgãos no geral, só que algumas das vezes as informações não batem ou são informações não tão adicionais. Eu até quero levantar aqui em relação ao arquiteto, me fugiu o nome agora que colocou na live,
referente aos dias específicos. Cada órgão tem um dia específico para tirar dúvidas técnicas. Isso que é muito interessante. Dependendo do seu projeto ou do problema que surgiu desse projeto, verifica naquele órgão qual é o dia específico para tirar dúvidas. Né? Por exemplo, no bombeiro é quarta-feira. Quarta-feira é o dia específico para tirar dúvidas de projetos no bombeiro. Na SEMA, dependendo do tipo, você consegue por telefone. Agora, nessa situação de pandemia, está um pouco difícil. Na SEMUR, em outros órgãos, tenta verificar o dia específico daquele setor. Porque tem o DL, tem diversos setores e cada um tem uma agenda para atendimento à população. Isso que é interessante. Tá, eu queria responder, Eli. Eli, a sua pergunta é a live inteira. Então, ela diz que ela precisa fazer o licenciamento de uma obra, a regularização de uma obra. Então, o processo é desde o começo da live. Eu estarei disponibilizando essa live no YouTube para vocês poderem ver lá no canal Descomplica Arquitetura e tirar as dúvidas. Mas eu vou vou responder para vocês também após a live, para quem me mandar o e-mail no direct, tá, gente? Porque as pessoas que estão falando aqui na live, elas desaparecem depois da live, então eu vou responder depois. Eu quero agradecer muito ao Liberato. Ó, nossa, gente, o Liberato... o seu nome. José Liberato. É nosso apoio técnico. Ele até colocou aqui que na Centran é terça e quinta o dia Isso. técnico. O José Liberato, é porque eu chamo o Liberato de Liberato. O José Liberato, ele é maravilhoso, está se dispondo a ajudar quem aparecer lá na Centran e dar uma perguntada, ela vai lá e responde. Tem uma perguntinha rápida que o Caio falou sobre a questão do plano de gerenciamento de resíduos para a questão de residências. Caio, tem que verificar se essa residência ela enquadra na questão ambiental, se ela for abaixo de 400 metros quadrados, não é necessário, ou em algumas situações específicas é o plano simplificado. Então, tem que jogar específico na metragem ou na análise técnica dentro do decreto. Qualquer coisa, me chama depois que eu te encaminho o decreto, fica mais fácil de você fazer o enquadramento. Mas a maioria das vezes é específico somente para empreendimentos, não para a área residencial, certo? A não ser que seja específico dentro de um condomínio e o condomínio solicite esse licenciamento da obra. Ó, o Caio também... não precisa. Caio, então... Você está falando a respeito do processo de licenciamento para demolição. Sim, é preciso, tá? Para residencial para residências também. E aí nós vamos chegar no momento final da live, onde nós vamos comentar com vocês a respeito das especificidades. Existem situações específicas quanto a licenciamento de obras, que a gente já falou assim, ó, nós vamos fazer o licenciamento de obras na SEMUR, mas nós precisamos passar na SEMA, nós precisamos passar na Centran. Em algumas situações específicas, por exemplo, se sua obra ela está... no entorno, no raio de abrangência de uma edificação tombada, você vai precisar passar com a solicitação do licenciamento pelo IPHAN. Se a sua obra ela está no entorno, no raio de abrangência do aeroporto, você vai precisar de uma solicitação da ANAC. Eu não sei se ainda está vigente, mas é necessário. Algumas situações bem graves já aconteceram de prédio ter que perder andares por conta que estava na região de um aeroporto e simplesmente o empreendedor fica no prejuízo. Então, isso é uma questão grave para o profissional também, que não fica ligado nessas questões. E tem também as edificações especiais que se encontram às margens da BR, que precisam de uma licença também do DR, né? E DENIT. Certo, gente? Nesse caso do DR e do DENIT, é interessante verificar essa questão de uma certidão, né? Ou uma certidão de dispensa ou uma certidão de verificação da metragem adequada, né? Então, levando em consideração ao DR e ao DENIT, é essa certidão que é o documento necessário, ou certidão de dispensa ou uma certidão informativa
da metragem desse empreendimento nas margens da BR. É isso mesmo. Eu queria fazer um último comentário que eu observei aqui no minha cola e eu pulei, que é para falar sobre a solicitação das RTs também, né? Porque quando... Ah, mas eu até que cheguei a comentar lá no comecinho da live sobre algumas solicitações da situação em que você tem que fazer uma pré-contratação do construtor que vai executar. Mas se eu queria comentar o seguinte, se o profissional de arquitetura já tem uma empresa de construção e já trabalha como construtor, ele pode fazer o projeto e também já assinar a RRT do projeto arquitetônico e também a RRT do executivo, tá? Que facilita muito, tá? Então, muitas situações em que eu estive presente e fiz parte de todo o processo de execução das obras dos meus clientes, eu mesma já assinava como executora para facilitar a vida do cliente. E aí, sim, se a gente faz subcontratações depois, a gente ajusta tudo isso, tá, gente? Mas não pode deixar de ficar atento a esses detalhes. E quando a gente vai para solicitação de aprovação dos projetos, nós também precisamos da RT dos projetos complementares com engenheiro civil, tá? E aí a gente vai aprofundar neste conteúdo na nossa live de quinta-feira desta semana, de presente para vocês, detalhe por detalhe, peça técnica por peça técnica, para dar aquela força e esclarecer o que vocês tiverem de dúvida no que diz respeito a este assunto de licenciamento, tá, gente? Acredito que já estamos chegando ao fim, né? Pelo nosso horário, passa muito rápido, é um tema muito amplo e muito complementar. E acredito que aqui a gente possa ter passado algum conhecimento para vocês e essa troca é muito importante, né? Eu agradeço, Cassi, pela parceria e a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. E até quinta-feira na nossa próxima live. Isso mesmo, nós agradecemos a todos vocês pela participação. Eu espero de verdade que vocês estejam conosco na quinta-feira para tirar as dúvidas de vocês, para a gente bater um papo gostoso, falar mais sobre essas questões de peças técnicas. E quem quiser pode chegar lá no canal Descomplica Arquitetura e visualizar a live novamente. E precisando de enviar dúvidas, já sabe, o e-mail no direct que a gente vai responder para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijão a todos e desculpa se eu falo rápido demais. Tchau, até a próxima. Ah, tá, então eu quero falar para vocês, se protejam, né? Pandemia tá aí, usem aí a nossa querida máscara, álcool gel. E é isso, gente. Beijinho, beijinho. Até quinta. Tchau. Tchau.